Olá, sou Lucília e uma história eu vou contar. Era uma vez um menino muito esperto chamado Vicente José, mas ninguém o chamava assim. Na verdade, chamavam ele de tantas formas que ele já nem sabia mais qual forma preferia ser chamado. Era um tal de Vicentinho, Zé, Zezinho, Tininho e mais uns tantos nomes que ele nem lembrava mais. Vicente era enrolado para comer. Não é que ele não gostava, mas às vezes brincar na rua com seus amigos era tão mais divertido do que ter que parar para comer e ainda esperar a digestão para poder correr de novo. E ele adorava jogar bola e correr pelo parque que tinha em frente à sua casa. Vicente era tão agitado que, quando seus pais pediam que comesse com calma, mastigando sem pressa, saboreando os alimentos e prestando atenção na comida, ele ficava tão nervoso que até se escondia para não ter que comer. Até tremia quando diziam: Vicente, tá na mesa, venha logo. Ele já sabia que iria ter bronca. Por que ele não conseguia ficar parado? Por que ele só queria brincar e correr? Para Vicente, ficar ali, parado, até todos terminarem, era uma tortura. Parecia que estava perdendo tempo. E ele tinha tantos outros afazeres mais legais. Era chegar primeiro no campinho de futebol do bairro para conseguir escolher o melhor time e sair com a bola de primeira. Era passar na banca e ver se as figurinhas que tinha encomendado já tinham chegado. Era passar na oficina do seu Manuel e ajudar ele com a motoca do Juvenal. Era correr para a casa do tio Guga para assistir aquela série de extraterrestres que só os dois gostavam. Era passar no mercadinho do bairro e comprar linha para sua avó. Com tanta coisa mais legal para fazer, por que ele tinha que ficar ali, parado, mastigando 200 vezes para não prejudicar a digestão? Até que um dia, Vicente foi na casa do seu amigo Maurício. E chegou a hora do almoço e a família do Maurício convidou o Vicente para almoçar junto com eles. O menino ligou para sua mãe pedindo autorização e aceitou o convite. Não antes de ouvir da sua mãe que se comportasse e comesse com modos e sem pressa. E assim foi. Todos almoçaram normalmente, menos o irmão do Maurício, que era bem pequeno e parecia que comia um grão de arroz de cada vez, de tão devagar que comia. Enquanto todos ajudavam a tirar os pratos e guardar tudo, Vicente perguntou para o seu amigo por que o irmão dele comia tão devagar e por que ninguém se importava. Maurício explicou que aquele era um momento criativo do irmãozinho. Momento criativo? Na hora de comer? Vicente não entendeu nada. Os dois se sentaram e ficaram observando a criança, que parecia estar em outro mundo. Vicente quis saber o que estava fazendo. Maurício pediu para Vicente ficar em silêncio e apenas observar. Os dois ficaram ali, horas observando o menino utilizar a comida para criar desenhos. Isso mesmo, desenhos. A calda do feijão virava um lago
próximo dos montes de farofa, perto das pedrinhas de arroz que davam para a floresta de alface. Vicente percebeu que aquele universo fazia sentido para aquele menino e que a família dele não se importava dele demorar em se alimentar, contanto que depois ele comesse tudinho, é claro. E assim aconteceu. Depois de um tempão, a mãe de Maurício sentou do lado do irmão dele e pediu para que ele agora acabasse e continuasse a sua história com outros elementos que não fosse a sua comida. E assim ele fez. Raspou o prato, levantou, levou a louça para a pia, bebeu o resto do suco, lambeu os lábios e foi correndo para o quarto. Vicente e Maurício seguiram o menino sem que ele os visse. No quarto, o menino pegou seus brinquedos e continuou a história de onde tinha parado na mesa do almoço. Era como se ele tivesse mudado de cidade. Antes, era a fazenda dos morros de farofa, lago, pedras e florestas. Agora, eram carros, prédios e pessoas apressadas, como se os personagens tivessem viajado de um lugar para o outro e continuado com outras experiências. Naquele dia, Vicente foi para casa bem pensativo. Ele ficou curioso em saber se também conseguiria inventar uma história apenas com comida. Vicente estava morrendo de vontade de tentar. No dia seguinte, Vicente nem esperou chamar. Foi o primeiro a chegar para a mesa do almoço e com a história na cabeça da floresta, morros e lago. Até que sua mãe entregou o prato de comida com uma bela macarronada. Ah, não! Macarronada? Vicente não acreditava, logo agora que a história estava na cabeça dele. Tudo bem, né? Ele respirou fundo e tentou imaginar que tipo de história poderia inventar com aquela massa cheia de molho vermelho e com aquele pedaço de carne assada. Ele pensou, até que começou a imaginar que aquela massa eram nuvens do planeta vermelho. Por isso eram feitas de fios macios e bem fofinhos. O pedaço de carne era sua nave interestelar, que atravessava as nuvens de fios do planeta vermelho. A mãe de Vicente ficou muito curiosa com o que estava acontecendo. Afinal, pela primeira vez, todos já estavam terminando e Vicente ainda nem tinha começado. Apenas ficava mexendo na comida para lá e para cá. No início, ela pensou que ele não tinha gostado da comida, mas depois ela percebeu que de vez em quando ele pegava um pouco de comida bem devagar. Até que perguntou o que estava acontecendo. Vicente contou que não podia comer as nuvens de fios do planeta vermelho de uma vez, senão acabaria com os elementos de sua história antes do personagem principal sair daquela aventura. A mãe de Vicente não entendeu nada, mas ficou ali observando o menino, que naquele dia, para surpresa de todos, estava se alimentando mais devagar e ficou mais concentrado olhando para a comida. Depois que acabou por último o almoço, Vicente correu para o seu quarto, pegou lápis de cor e papel e desenhou tudo o que tinha imaginado com a sua comida. No desenho dele, tinha a nave do personagem principal em forma de pedaço de carne e todas as nuvens do planeta vermelho em forma de fios de macarrão. Ele assinou o desenho, guardou o material e saiu correndo para o seu futebol, como sempre fazia. Só que agora, já com a digestão feita. A mãe de Vicente nem acreditou nesse milagre,
mas achou melhor nem falar nada e só agradecer aos céus. Afinal, além de comer devagar, dar um tempo para a digestão, o menino ainda estava exercitando a sua criatividade. Não podia ser melhor do que isso. Na primeira sugestão de hoje, utilizei calda de chocolate para criar meu desenho intergaláctico. Comecei fazendo um planetinha, que pode ser como o da imaginação do Vicente, ou pode ser diferente, com anéis, arcos, manchas. Depois fiz um foguete bem grande e peguei um palito para ajudar a dar as formas mais definidas. O palito ajudou muito a levar a calda de chocolate para onde eu queria. Assim, o desenho foi ficando do jeitinho que eu imaginei. Usei um prato bem grande para desenhar com a calda de chocolate, porque depois eu vou colocar banana para comer, mas podia ter feito direto em cima da fruta ou de um bolo, ou até mesmo em cima de uma panqueca. Só não pode é desperdiçar alimento, isso nunca! Olha lá, meus planetinhas e estrelas. Não esqueci da fumaça do foguete, nem do planeta de macarrão do Vicente. Às vezes, só um pouquinho de calda já faz a gente imaginar pequenos planetas, asteroides e até cometas. Haja banana para tanta calda. Em outro momento, peguei molho salgado e comecei meu desenho pelo foguete. Fui testando com calma para ver como era a consistência do molho e percebi que era bem diferente da calda de chocolate que tinha usado antes. Peguei outro palito para ajudar e fui completando o formato do meu foguete sem esquecer nenhum detalhe. Depois, fiz um círculo enorme para representar o planeta vermelho do Vicente. Percebi que quanto menos molho tinha, mais claro ficava. Da próxima vez, vou fazer esse desenho em cima de uma pizza ou de uma tapioca salgada. Difícil vai ser ter coragem de comer depois. E então, o que achou do menino Vicente? Ele resolveu o problema que tinha e conseguiu se alimentar com mais calma e ainda deixar um tempinho para fazer a digestão antes de sair correndo para brincar. Você se alimenta com calma? Observa tudo o que come? Experimenta de tudo sem reclamar? Que tal fazer como Vicente e criar uma história enquanto observa cada alimento do seu prato? Depois, ainda pode desenhar tudo o que inventou e deixar bem colorido para se lembrar da história. O que acha? Vamos fazer? Até a próxima aula. Tchau!